Iniciando a parte 2 do nosso capítulo de manejo farmacológico, agora nós vamos para a insulinoterapia. Como eu falei para vocês, a gente está partindo de um pressuposto de que o paciente é um diabetes tipo 2 e que a gente está escalonando. Saiu ali das hipoglicemiantes orais e a gente começou a introduzir a insulinoterapia, tá certo? Este capítulo da insulinoterapia, a gente foi dividir as insulinoterapia, e aí eu vou me adentrar um pouco mais a questão do diabetes tipo 1, tipo 2, tá certo? O manejo da hipoglicemia, como reconhecer, como intervir, e o armazenamento e técnica de aplicação da insulina, tá certo? Algumas considerações iniciais em relação à insulinoterapia. É o primeiro medicamento de uso, né? O seu uso clínico inicial foi em 1922. A título de curiosidade, o primeiro uso clínico de uma hipoglicemia antioral foi somente 33 anos depois, com a sulfonilureia de primeira geração, a carbotamida. A insulina, ela se trata do tratamento definitivo de todos os tipos de diabetes, né? É lógico que com essas novas tecnologias, o paciente de diabetes tipo 2, que tem uma resistência periférica à insulina, se a gente fizer, a gente precisa de doses muito altas de insulina para fazer um tratamento para controlar o perfil glicêmico desse paciente, isso é fato, mas ela não é a melhor escolha de primeira linha para o diabetes tipo 2. Aí nós temos a metformina, que é a droga de primeira escolha para o diabetes tipo 2, tá certo? Mas a gente não pode ter medo, não pode tratar a insulina como um tabu. Todos os pacientes podem iniciar o tratamento com a insulinoterapia. O paciente diabético tipo 1 sempre vai começar de maneira plena, e o paciente de diabetes tipo 2, dependendo de como é seu paciente, você pode iniciar de maneira combinada com a metformina, por exemplo. E por que se a insulina é a medicação definitiva do diabetes, por que se investe tanto em novas terapias, em novas possibilidades? Qual é o problema da insulina? Primeiro, há uma baixa adesão por diversos motivos, todos importantes. A via de administração é complexa, é injeção, ninguém gosta de injeção. É pouco doloroso? Sim, mas na realidade do paciente de atenção primária, que muitas vezes tem que reutilizar a agulha, a ponta da agulha fica romba e se torna mais doloroso. A posologia é uma posologia bastante restrita, porque às vezes a posologia é um medicamento de uso de até 6 vezes ao dia. Então, o paciente vai esquecer, vai deixar de tomar num horário, e isto é complexo, porque se o paciente deixa de tomar insulina no horário, toma insulina no horário errado, os efeitos adversos são importantes e podem ser fatais. Então, a posologia é complexa, num horário ele toma tantas unidades, no outro horário ele toma tantas unidades, ele tem que enxergar o númerozinho, entender o númerozinho, entender a sua prescrição. Então, é uma medicação complexa de uso, é uma medicação complexa de a gente ensinar para o paciente, é uma medicação complexa do paciente entender e é uma medicação complexa do paciente aplicar. Então, por causa disso, é que apesar de ser o tratamento definitivo do diabetes, existem tantos investimentos em novas tecnologias. O diabetes inalatório, a insulina inalatória, as bombas de infusão contínua, tá certo? Porque a insulina ela não é absorvida via oral, até hoje. Então, quais são os tipos de insulina? Nós temos as insulinas do tipo basal, certo? As insulinas do tipo basal elas podem ser de ação intermediária, como em pH, ou de ação lenta. Dentre as de ação, eu destaquei, lógico, o NPH, porque é nosso de uso do dia a dia. Observe que a posologia da nossa insulina NPH é até 4 vezes ao dia, tá certo? Então vamos desmistificar. Se você tem um paciente mais engajado, mais orientado, e você tem um paciente que teve hipoglicemias ou complicações, você pode desmistificar. É lógico que isso é às custas de como deixar a prescrição mais complexa por um lado. Por outro lado, a gente pode pensar que a prescrição pode ficar mais simples, porque se a gente prescreve NPH e é regular, juntas sempre, é mais difícil o paciente confundir, entendeu? Não, essa hora era para ter tomada regular, essa hora era para ter tomada NPH, e a gente sempre tem que pensar nisso, né?
Dentre as insulinas do tipo basal, é a única que tem pico, portanto, existe uma restrição maior de horário. E nas insulinas análogas, lentas, né, a única que é de mais de uma tomada por dia é o DTMI. As outras são sempre de uma vez ao dia só, ok? O pico de ação é de 5 a 8 horas, dura até 18 horas no corpo e o início de ação é de 1 a 3 horas. Nós temos também as insulinas do tipo bolos, certo? Que são as insulinas de ação mais rápida, ou as insulinas prandiais, certo? Eu destaquei a insulina tipo regular, que tem um efeito rápido, que ela tem como restrição a aplicação tem que ser meia hora antes da refeição, certo? Ela tem um pico de ação de 2 a 3 horas depois, mas pode durar no corpo até de 6 horas e meia. E as outras insulinas, as análogas, Lispro, Asparte, a glulisina, elas são chamadas de insulinas ultra rápidas, ok? Elas têm efeito de 10 a 15 minutos antes. Algumas, inclusive, podem ser usadas imediatamente após a alimentação. O pico é de 1 a 2 horas e tem uma duração mais reduzida. O que é importante de lembrar em relação à insulina regular? Às vezes, o teu paciente é um trabalhador de fábrica, entendeu? Que tem um horário de almoço muito restrito. Às vezes o paciente tem 20 minutos de horário de almoço, 30 minutos de horário de almoço somente, ou 30 minutos de repouso que tem que ir para o banheiro também dá tempo de almoçar. Então, esse paciente, você tem que pensar nisso quando você for prescrever uma insulina regular. Todo dia a dia do paciente, a gente tem que parar e sentar. Me diz aí como é o teu dia a dia, nos mínimos detalhes, para você a fazer uma prescrição de insulina. Nós estamos falando de uma medicação de posologia complexa, de uma posologia variável, em que você precisa adaptar da melhor maneira possível a insulina para aquele paciente. Eu tinha um paciente que era cozinheiro e era um paciente diabético, insulina dependente, tipo 2. Só que a gente não tinha como saber como ele não conseguia trazer para mim um diário glicêmico porque ele não podia furar o dedo no meio do trabalho. Olha como é importante isso, entendeu? E aí eu comecei o acompanhamento com ele, a hemoglobina glicada dele era 14. E com o passar do tempo, uma das melhores coisas que aconteceu para ele, ele foi ser demitido, porque ele já era aposentado, ele trabalhava por necessidade, assim, por complementar a renda. Mas uma das melhores coisas que aconteceu para ele em relação ao diabetes, lógico, foi isso, porque assim que ele foi demitido, em questão de poucos meses, eu consegui trazer a hemoglobina glicada dele para 6,5, para 6,5. Subiu para 7 na última consulta, mas ainda assim é considerado um bom controle, concorda? Então, assim, foi difícil. Quando ele estava trabalhando, eu não sabia como eram as glicemias dele durante o trabalho, ele precisava ficar experimentando as comidas, então isso também era problemático. Mas, como eu já fui fazendo esses ajustes de medicação, eu consegui já dar uma diminuída de 14 para 9 da hemoglobina glicada dele. Mas mesmo assim, a grande melhora mesmo assim conseguiu normalizar foi quando ele foi demitido. Vamos agora para os esquemas de insulinoterapia no diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. A gente vai de novo fazer aquela consideração inicial de que a gente está tratando só de um diabetes tipo 2, tá certo? E aí a gente vai começar pela insulinoterapia basal combinada com hipoglicemia antioral. Depois a gente vai fazer a insulinoterapia basal, né, a lenta, mais a insulina prandial, combinadas com hipoglicemia antioral. E por último, a insulinoterapia intensiva, que é quando eu vou fazer, pontuar mais sobre diabetes mellitus tipo 1, ok? Então, só lembrando, reforçando a observação importante. Como o diabetes mellitus tipo 1 tem como base a falha importante a total ausência da produção de insulina no nosso corpo, o único esquema terapêutico preconizado é a insulinização plena, ou chamado esquema basal bolus, tá certo? Isso quer dizer que os esquemas combinados que eu vou falar para vocês aqui só são aplicados a pacientes de diabetes tipo 2. Outra observação importante. Quais são as indicações de insulinização no paciente do tipo paciente de diabetes tipo 2? Quando é que a gente vai pensar em começar a insulinoterapia? Pacientes com hemoglobina glicada acima de 10, pacientes que apresentam sintomas de catabolismo presente, ou seja, perda polerar ou hálito cetótico, pacientes com aqueles sintomas clássicos de diabetes, ou pacientes com glicemias constantes acima de 300. Vamos começar, a gente vai fazer uma insulina basal combinada com os hipoglicemiantes orais. Ela é tipicamente utilizada, esse esquema é tipicamente utilizado para o início da insulinização do paciente. A gente introduz uma insulina bedtime de 0,1 a 0,2 unidades por quilo, tá certo? Nessa única tomada por dia.
e a insulina ela vai entrar em substituição a um ou mais secretagogos orais. Mas tipicamente na nossa vivência, o hipoglicemia pela insulina, tá certo? E aí a gente vai aumentando o paciente, idealmente, ele vai voltando no posto para ver a glicemia capilar de jejum, certo? E a gente vai aumentando a dose, 2 a 3 unidades a cada 2, 3 dias, e ele vai vindo na unidade para medir a glicemia de jejum até ela estar na meta. Pronto, aí a gente terminou esta parte do nosso insulina basal com hipoglicemia antioral. Em relação aos análogos, tá certo? A DTMI é sempre bedtime, né? Que é a mais lenta. A glargina e a Decudeca, elas podem ser feitas pela manhã, porque elas são de uma única tomada durante o dia, né? E mesmo em relação à dose, posologia, como você vai aumentar, o jeito da insulina NPH. Progredindo no curso da tua insulinização, você agora vai tirar, não vai ter só uma insulina basal, uma insulina lenta, tá certo? Você vai começar a introduzir uma insulina prandial, uma insulina rápida, uma insulina do tipo bolus. Então, esse esquema que nós temos a basal mais a insulina prandial, ele é conhecido como esquema basal plus, basal mais, tá certo? Esse é um esquema que é um esquema de transição para insulinização plena, certo? E aí nós vamos retirar todos os secretagogos. Então, se ele ainda fizesse alguma glenida, você vai tirar a glenida, que é uma insulina, que ela meio que mimetiza a insulina prandial, para colocar a justa, a própria insulina prandial, certo? E aí, como é que funciona? Como é que a gente vai migrar do esquema basal plus ou basal mais para o esquema de insulinização completa? A gente vai colocar a insulina prandial ou de ação rápida ou intermediária, né, que seria a regular, na refeição de maior variação glicêmica, certo? A gente vai ter, o paciente tem que ter esse acompanhamento de diário glicêmico. Então a gente vai colocar na maior, depois vai colocar na segunda maior, depois vai colocar na terceira maior. E aí a gente vai ter um paciente que já vai estar adentrando no esquema de insulinização plena. Basicamente isso, certo? Como colocar uma insulina prandial ou pré-prandial, né? A gente entra de 2 a 4 unidades de insulina, eu vou falar regular, né? Porque é a nossa vivência mais comum do dia a dia, né? A nossa vivência da atenção primária. Então, a gente entra, para cada refeição, 2 a 4 unidades de insulina regular, e aí, do mesmo jeito, a cada 2 ou 3 dias, você vai aumentar 2 ou 3 unidades, e aí você, ao invés de ver a glicemia de jejum, você vai ver a glicemia pós-prandial, se ela vai estar dentro da meta. Lembrando sempre que a insulina regular deve ser aplicada 30 minutos antes da refeição. Se a insulina regular for aplicada depois da refeição, você pode ter uma hipoglicemia no decorrer do dia. Importante, certo? Que o paciente, quando ele começar a fazer uso da insulina, uma das grandes limitações da insulina, a gente tem que nosso paciente precisa estar orientado a isso, porque ele não pode sair fazendo mudanças bruscas nas refeições sem consultar o médico. Se o paciente pula uma refeição, ele vai ter hipoglicemia clínica, vai bater na emergência. Às vezes o paciente, na pressa de melhorar logo as glicemias, ele vai cortando a refeição sem orientação, sem ajuste, ou ele faz na alimentação e não volta para uma unidade de insulina, ela vai cobrir aproximadamente 15 gramas de carboidrato. Então, quando o paciente for para o nutricionista, você pede para o nutricionista trazer para a gente o cálculo de carboidrato nas alimentações para você poder prescrever melhor a tua insulina. Em relação aos análogos ultra rápidos, né, eles têm a conveniência de que eles podem ser aplicados não só 30 minutos antes, eles são aplicados ou imediatamente antes ou imediatamente depois, sem prejuízo ao controle glicêmico. Isso é muito bom, né? E em relação aos ultras rápidos, existem também as insulinas bifásicas ou as associações injetáveis de insulina com proporções em pH regular, que são de menor uso na nossa atenção primária, que eu preferi, como elas não fazem parte do escopo da atenção primária, eu retirei da aula, certo? Não introduzi. E, finalmente, nós chegamos num paciente que foi introduzindo a insulina prandial em cada uma das refeições, na primeira na mais problemática, depois na segunda mais problemática, finalmente em todas as refeições do dia. Aí nós temos o nosso esquema de insulina terapia intensiva, conhecido também como esquema basal bolus, tá certo?
Ele é o único esquema terapêutico instituído, preconizado para diabetes mellitus tipo 1, apesar de que existe uma medicação, que é uma droga adjuvante, que é o Pranlitide, que é um análogo da milina, que ela foi aprovada para o tratamento do diabetes tipo 1, certo? Mas ela é um adjuvante, ela só pode ser usada em combinação com a insulina e ambas são injetáveis, tá certo? O esquema terapêutico de pacientes do tipo 2, a insulinoterapia intensiva, o esquema basal-bolus, ela também é um esquema terapêutico de pacientes diabéticos do tipo 2 de longa data, que já evoluíram com a evolução, com uma hipoinsulinemia ou uma disfunção grave da produção de insulina. E aí quando é que você detecta isso? O paciente, quando faz os hipoglicemiantes orais, mesmo assim ele fica tendo hiperglicemias pós-prandiais refratárias, você vai aumentando dose de medicação ou de comprimido, vai colocando mais classe, e mesmo assim a hiperglicemia pós-prandial ela continua. Por quê? Porque não tem mais pâncreas para produzir essa insulina, né? Então o secretagogulo não vai fazer efeito, os outros, os incretínicos que eles fazem, estimulam a secreção de insulina de resposta ao aumento da glicemia também não vão fazer efeito, porque não tem insulina para produzir, não tem mais como produzir, não tem mais célula que produz. Então não adianta você estimular, entendeu? Então, esse é o esquema basal bolus, tá certo? Então são os dois tipos, basal e o bolus, tá certo? Insulina basal, a NPH é a posologia mínima antes do café da manhã e antes de deitar, certo? E a posologia máxima é antes do café da manhã, que é de jejum, do almoço, do jantar e antes de se deitar. Essa é a posologia máxima, tá certo? A DTMI, ela, como não tem pico, ela é antes de quaisquer duas refeições, tá certo? E a glargina decludeca, ela é sempre uma vez ao dia e também, como não tem pico, é uma vez antes de qualquer refeição. Em relação às insulinas do tipo bolos, nós temos a regular, a lisco, aspartate e a glulisina. De uma maneira geral, elas são do tipo, são prandiais, portanto, elas precisam ser aplicadas antes das principais refeições, a regular 30 minutos antes, e os análogos eles podem ser aplicados imediatamente antes ou imediatamente depois, sem prejuízo no efeito. Vamos aqui explicar e desmistificar aquelas dúvidas que a gente tem, onde é que eu boto com a hiperglicemia, quando o paciente tem uma glicemia tal, em tal lugar e tal. Se o paciente tem hiperglicemia, ele me traz um mapa glicêmico, onde eu sei que eu vou mexer, qual dose eu vou mudar, enquanto eu vou mudar. Vamos desmistificar isso, tá certo? Eu vou usar o mesmo esquema de cores que eu usei aqui para explicar, basal e bolos, tá certo? Bolos. Então, as insulinas basais, elas tratam as hiperglicemias pré-prandiais, tá certo? E elas devem corresponder de 30% a 50% de toda a dose de insulina durante o dia. E é preconizado que 2/3 da insulina NPH seja aplicado no de jejum e 1/3 antes do jantar. Ou seja, a maioria da tua insulina vai ser pela manhã e a minoria à noite, certo? E a insulina regular, que é para corresponder de 50% a 70% do teu esquema de insulina terapia, elas tratam as hiperglicemias pós-prandiais. Isso já é muito importante, já dá uma dica de como a gente vai fazer, ok? E quando a gente introduz a regular, a gente costuma entrar 4 unidades antes de cada refeição e aí vai tateando, aumentando a cada 2, 3 unidades. Considerando que o mapa glicêmico ele tem 6 casinhas, ao acordar, 2 horas depois do café da manhã, antes do almoço, 2 horas depois do almoço, antes do jantar e 2 horas depois do jantar, que seria bedtime, tá certo? A gente considera que a NPH ela faz efeito 2 casas depois. Então, se você aplica a insulina NPH ao acordar, ela vai controlar a tua glicemia do pré-almoço. Se você aplica ela no pré-almoço, ela vai fazer efeito na glicemia do pré-jantar. E se você aplicar ela antes de jantar ou antes de dormir, normalmente antes de jantar, ela vai fazer uma glicemia, ela vai controlar a tua glicemia ao acordar. Então, você faz esse diagramazinho das casinhas e você já vê como é que você vai, com qual glicemia você vai mexer, ok? E qual dose você vai mexer para ajustar essas glicemias pré-prandiais. As insulinas a insulina regular, certo? Ela vai, como ela é pós-prandial, ela vai tratar uma casa na frente.
Então, se você aplica a insulina ao acordar, ela vai fazer efeito na glicemia 2 horas depois do café da manhã. Se você aplica ela antes do almoço, ela vai alterar, ela vai repercutir na glicemia 2 horas depois do almoço. E se você aplica antes do jantar, ela vai repercutir na tua insulina, na tua glicemia bedtime. Quando a gente mistura os dois esquemas de duas casas e de uma casa em pH irregular, nós temos aí que todos os momentos do dia ficam cobertos. A insulina em pH, ao acordar, ela trata a glicemia pré-almoço, enquanto a regular, ao acordar, trata a pós-prandial depois do café da manhã. No pré-almoço, você aplica as duas de novo. A insulina regular vai tratar 2 horas depois do almoço e a NPH vai tratar para jantar. Se você aplica as duas no pré-jantar, a tua insulina regular vai tratar a tua bedtime e a tua NPH vai tratar a tua glicemia em jejum, pela manhã. Então, este é um slidezinho também muito interessante. Eu bater um print para ter no celular. Quais riscos, quais cuidados tomar quando a gente vai fazer uma insulinoterapia? Quanto maior nossa dose de insulina basal, maior risco de hipoglicemia, apesar de que mais fácil relativamente fica a nossa prescrição, né? A dose total de insulina vai variar com peso, com idade, com sedentarismo, com puberdade, mas de uma maneira geral, esta aqui é uma tabela com as médias das doses de entrada e de segmento ou máxima, tá certo? Nos teus pacientes. Nós concluímos a parte 2.2 dos esquemas de insulina e terapia e agora nós vamos entrar na parte de manejo da hipoglicemia. Obrigado.